Toma teu assento, por favor. Mateus capítulo de número 26, e o versículo é o 47. Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite, e eu gostaria de pedir que você prestasse muita atenção, porque hoje Deus vai falar aqui neste lugar. Não que Ele não esteja falando desde o começo deste culto, porque eu estou ouvindo Deus falar em cada canção, em cada saudação, em cada palavra e em cada gesto de adoração, porque Deus se manifesta desde os mínimos detalhes até nas grandes operações ou nos grandes feitos. Às vezes eu me encontro tão sensível à voz do Espírito que consigo enxergar Deus se manifestando no cântico dos pássaros, porque logo Ele me diz: olha o privilégio que você tem. Você tem 2 ouvidos para ouvir o cântico dos pássaros, enquanto existem muitas pessoas que não têm a capacidade de escutar esses sons. Muitas pessoas não têm a visão para enxergar e contemplar as belezas que eu plantei, que eu criei. Eu enxergo Deus nos mínimos detalhes e consigo ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Ainda anteontem eu falava em Campo Verde sobre o cuidado de Deus para com a nossa vida, e dizia que Deus, Ele se manifesta através da sua palavra, e uma das maiores provas de amor de Deus para conosco é a revelação e a manifestação da sua palavra. A maior prova de amor de Deus para com o homem foi a entrega do seu único filho, Jesus Cristo, para que um sem pecado morresse por nós pecadores, para que Ele sem merecer padecesse em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser enxertados no Pai e ser chamados também como filhos e filhas de Deus. Se eu fosse você, eu todos os dias ao acordar daria glória a Deus, por lembrar que você é filho e que você é filha de Deus, porque para isso acontecer, precisou um homem inocente padecer, morrer, precisou um homem ser chicoteado pelos chicotes romanos, subir ao madeiro, ter a sua carne com cravos de ferro, sendo cravado e pendurado no madeiro, por amor a mim, por amor a você. Todos os dias nós precisamos dar glória a Deus pela sua palavra, pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Todos os dias nós precisamos dar glória a Deus pelos seus feitos em nossa vida. Hoje aconteceu uma situação comigo e eu comecei a refletir em alguns pontos da minha vida. Aconteceu algo que me deixou eu um pouco chateado, uma situação que me deixou um pouco chateado, e quando a gente fica um tanto quanto chateado, a gente começa a refletir sobre todas as mazelas que acontecem na nossa vida. Aí o Espírito de Deus disse: abre o Instagram. Eu abri o Instagram, bem no Instagram do Rodrigo e do Marquinhos, os dois que erraram o pênalti da seleção brasileira. E Deus disse para mim: você acha que a sua vida está ruim? Imagina a deles, que estão sendo xingados desde sexta-feira por causa do erro que cometeu. A gente acha que às vezes o nosso problema é maior do que todas as coisas. O nosso problema às vezes é único. O nosso problema é digno de que o mundo pare e olhe e lamente conosco, mas não é assim. Nós passamos por prova, eu passo por prova, você passa por prova, todos nós passamos por provas, e tem pessoas passando por provas piores do que a nossa, e não desistiram, dão glória a Deus e glorificam a Deus por tudo. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes existem algumas situações na nossa vida que querem nos atrapalhar e nos impedir de alcançar o nosso propósito, ou de cumprir o propósito que nós temos que cumprir. Às vezes existem situações da nossa vida que vêm para nos desestabilizar emocionalmente e fazer com que a nossa carreira, a nossa corrida ou a nossa caminhada seja impedida. Existem situações da nossa vida que elas vêm para nos derrubar mesmo, para nos machucar mesmo. Existem situações da nossa vida que vêm para flagelar a nossa alma e fazer com que nós venhamos ficar parados ou estáticos diante
de algumas situações, diante de algumas decisões que nós precisamos tomar, principalmente para todos nós que exercemos um cargo de liderança. Todos nós que estamos aqui exercemos um cargo de liderança. Eu sou líder desta igreja junto com minha esposa. Nós lideramos uma igreja, nós lideramos pessoas, nós cuidamos de pessoas. Existem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão sentadas aqui ou me assistem pela internet, que são pessoas que gerenciam pessoas, empresários, empreendedores, donos de empresas, ou líderes de algumas equipes e começam a liderar pessoas. E existem pessoas que não lideram a igreja, não lideram empresa, não lideram nada, não lideram nenhum time de futebol, mas elas lideram a si mesmo. Todos nós somos líderes, porque o primeiro liderado, a primeira pessoa que está debaixo da nossa liderança é nós mesmos. Nós precisamos todos os dias acordar e dizer para nós quem é que manda. Nós precisamos todos os dias levantar, olhar no espelho, nos encarar e dizer que este é o dia de nós sobrepujar todo o complexo e sobrepujar toda a situação ruim que nos acontece. Por quê? Porque todos os dias nós somos fadados a ouvir notícias ruins. Todos os dias nós somos propensos a nos deparar com situações desafiadoras. E se nós não estivermos preparados psicologicamente, espiritualmente e fisicamente, a vida vai nos engolir. Entenda o seguinte: se você está aqui nessa noite, neste lugar me ouvindo, entenda, você é muito importante. Se você está sentado aqui nessa noite, está ouvindo as minhas palavras, significa que você é muito importante. Por quê? Porque o Deus eterno te escolheu para sentar essa cadeira, preencher este lugar nessa noite, para ouvir esta palavra. Significa que o amor de Deus te tirou do meio do mundo, te colocou aqui, porque algo Deus quer fazer com você. Existe uma importância em você tão grande, que às vezes nós olhamos para as situações ruins que nos acometem, para as situações difíceis que nós passamos, e por causa dessas situações difíceis nós desvalorizamos a nós mesmos, nós desvalorizamos a nossa vida, desvalorizamos os nossos sentimentos, desvalorizamos as nossas decisões, e olha só, desvalorizamos as pessoas que estão no nosso lado, que nos amam. Às vezes desvalorizamos também as nossas conquistas. Por quê? Porque uma situação ruim, ela tem o poder de nos desestabilizar emocionalmente. Mas essas situações ruins que vêm para nos desestabilizar, elas vêm por quê? Porque todos nós somos propensos a elas. Muitas pessoas dizem, depois que você virar crente, depois que você aceitar a Jesus, batizar das águas, é mil maravilhas, você não vai ter mais notícia ruim, você não vai passar por mais provas, coisas ruins não vão acontecer com você. Isso é uma verdadeira mentira, porque o sol nasce tanto para o ímpio que não conhece a Jesus, quanto para nós que conhecemos. As lutas, elas vêm tanto para o ímpio que não conhece Jesus, como para nós que conhecemos. A diferença é que o ímpio não tem ninguém a quem recorrer, e nós temos um Pai que nos ama e nos envolve com esse amor. A diferença é que o ímpio chora para os seus amigos do mundo, e nós temos um Pai para nos derramar diante dele. Quando nós choramos diante dele, nós somos ouvidos, porque os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor dos seus filhos. Você acha que Deus te escolheu para ser um filho e filha de Deus e deixaria você ao léu sozinho? Por mais que você ache que você passa por algumas situações sozinhos, por mais que você ache que você passa por algumas dificuldades sozinho ou sozinha, é uma mentira da sua alma. A sua alma está tentando te enganar, a sua alma está dizendo para você não acreditar que Deus está contigo, porque Deus, Ele é um Pai que te olha, Ele olha você passando por prova, mas Ele deseja que você ache dentro de você, porque dentro de você está o Espírito de Deus. Ele deseja que você encontre dentro de você a resposta ou a chave para sair daquela provação. Se Deus passasse as provas por nós, nós seríamos fracos demais para encarar a vida, e nós não desfrutaríamos da bênção como nós devemos desfrutar. Porque você sabe o que você mais desfruta? Você sabe o que você mais valoriza? Aquilo que é mais caro para você. Você valoriza sempre aquela roupa que você pagou mais caro por ela. Às vezes você não tem vontade, você quer usar, mas não quer usar para gastar. Você diz, eu vou usar no momento oportuno.
Você valoriza aquilo que te custou caro. E quanto mais caro, mais você valoriza. É por isso que Deus permite a gente passar por provas. Porque na prova, nós valorizamos a presença de Deus. Porque no momento da prova, nós achamos que estamos sozinhos, solitários. Aí, quando nós finalizamos a prova, Deus vem e nos abraça. E a sua presença nos enche. Esta presença precisa ser valorizada. Este cuidado de Deus precisa ser valorizado. As coisas pequenas da sua vida precisam ser valorizado, mas nós valorizamos as mais grandes. Nós valorizamos os eventos mais extraordinários. Nós valorizamos aquilo que nós costumamos pagar mais caro. E preste muita atenção. Jesus valoriza tanto você porque Ele pagou tão caro pela sua vida. Sinta-se valorizado por Deus, sinta-se valorizada por Deus nessa noite. Eu sei que chegou pessoas aqui arrasadas, pessoas aqui com o coração triste, entristecido. Eu sei que chegou pessoas aqui neste lugar com vontade de desistir, mas preste muita atenção. Se você desistir, alguém vai fazer falta no seu lugar. Preste muita atenção. Se você desistir, você vai ter que voltar para o início da fila, para o começo de tudo. É mais difícil para você desistir do que você continuar, porque a caminhada é a mesma. Os discípulos, Jesus havia mandado os discípulos atravessar o mar da Galileia, disse: passe para o outro lado, mas Jesus não falou da tempestade. Jesus não falou que eles iam passar prova no meio do mar. E no meio do mar, exatamente no meio do mar, as ondas se agitaram, uma tempestade veio, e eles começaram a passar por prova, e eles quiseram voltar. Mas no meio da tempestade Jesus apareceu e acalmou as águas. Por quê? Porque é mais fácil persistir do que voltar atrás. Entenda o que eu quero dizer para você nessa noite. Você lidera alguém, e este alguém é você mesmo. Você precisa tomar o controle da sua vida. Você precisa tomar o controle dessa situação. Você precisa animar a si mesmo algumas vezes. Você precisa ter uma visão e persegui-la até alcançar. Sabe por quê? Porque tem alguém que se espelha em você. Tem alguém que está olhando por você. Tem alguém que está contando com a sua vitória. Pode não falar para você, pode não abraçar, pode dizer eu não estou contigo, mas tem alguém torcendo por você. Tem alguém doido para que você chegue no pódio, para desfrutar com você. Por quê? Porque você é o espelho da vida de alguém. Você é alguém que Deus levantou para mostrar para o mundo que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Quantos loucos nós temos aqui nessa noite? Quantos birutas nós temos aqui nessa noite? Eu sou louco, eu às vezes acredito em coisas que ninguém acredita. Eu sou tão louco que eu acredito que eu sou pastor da igreja dos membros mais bonitos da terra. Isso não é loucura, né? Convenhamos, isso não é loucura, isso é realidade, não é verdade? Sim ou não? Isso é realidade, essa é a realidade. Eu não preciso de fé para ver isso. Não mesmo. Entenda o que eu quero dizer nessa noite. Vai existir dias no seu caminho de liderança que você vai precisar fazer coisas que você não gostaria de fazer. Vai existir dias no seu caminho, na sua vida de liderança, que você vai precisar dizer aquilo que você não gostaria de dizer, fazer aquilo que não gostaria de fazer, falar aquilo que não gostaria de falar, ou decidir aquilo que não gostaria de decidir. Preste muita atenção. Todos vocês aqui são líderes. Ao menos de si mesmo, são líderes. Eu vou te dizer uma coisa que pode mudar a vida de alguém aqui. Mas preste atenção, um líder, 90% das suas palavras, 90% das suas respostas é não. E 10% é sim e espera. Por que não, pastor? Porque nós falamos mais não do que sim. Porque nós temos uma visão, e o papel do líder é fazer os liderados entenderem essa visão. Nós temos um caminho a percorrer, e o papel do líder é fazer com que aqueles que andam com ele percorram o mesmo caminho. Quando você lidera a si mesmo, quando você está ali diante dos desafios diários da sua vida, quando você precisa se levantar para trabalhar, mas não tem ânimo, você diz para si mesmo: eu vou porque eu preciso. Você diz não para a sua própria carne, não para a sua própria vontade de ficar deitado, não para a sua própria vontade de não ver ninguém, de não falar com ninguém, não para isso. Por quê?
Porque você sabe o correto a ser feito, você sabe o que precisa ser feito, você sabe o que só você pode fazer o que você faz. Então existem coisas, existem momentos, existem dias que nós vamos precisar dizer não a nós mesmos, não à nossa própria vontade, porque existe uma vontade muito maior, existe um propósito muito maior, existe algo muito maior a se desenrolar ou a se desenvolver na nossa vida. Entenda o que eu quero te dizer nessa noite. E eu vou para o texto por causa do nosso horário. Quero ser fiel ao horário nessa noite. Preste atenção no que eu vou te dizer. O texto que nós lemos fala de uma das traições mais cruéis que aconteceu nos corredores da história mundial. O texto que nós lemos fala daquilo que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, da história que até crianças conhecem e sabem muito bem e entendem muito bem. O texto que nós lemos fala de dois protagonistas. Um era Judas e outro era Jesus. Um era o discípulo e o outro era o mestre. Judas, ele era o único discípulo de Jesus, o único dos 12 que era da tribo de Judá. Judas era judeu da tribo de Judá, da parte sul de Israel. No tempo de Jesus, nos tempos anteriores a Jesus, todos nós sabemos que Israel foi dividido em Israel do norte e Israel do sul. Israel do sul estava a tribo de Judá, Israel do sul estava os judeus. E preste muita atenção, o sul tinha preconceito com o norte, porque o norte havia se dado à idolatria por muitos anos. Então o sul, uma minoria, se manteve intacta, guardando a lei do Senhor, a palavra de Deus e buscando as revelações de Deus. Então o sul, a parte sul, de onde Judas era, eram as pessoas que eram intelectualmente superiores à do norte. No sul estavam os gênios, no sul estavam as maiores faculdades hebraicas, judaicas e rabínicas daquela época. No sul estava a escola de Hillel, um professor muito famoso nos tempos de Jesus. E no sul também estava a escola de Gamaliel, que foi o professor do apóstolo Paulo, que nós vemos posteriormente nas escrituras sagradas. Então os judeus do sul eram diferentes do norte, porque os do sul eram altamente inteligentes e dotados de capacidades que os do norte não tinham. Quando nós olhamos para os judeus do norte, nós vemos agricultores e pescadores. Nós vemos homens e mulheres que não tinham o dote que os do sul tinham. Nós vemos homens e mulheres que não tinham as capacidades psíquicas, mentais e inteligíveis como as do sul tinha, porque o sul tinha o privilégio de ser criado no sul, debaixo de uma autoridade diferente, debaixo de professores diferentes, debaixo de uma cultura um pouco diferente da cultura do norte. E Judas e Judá, o seu nome vem daí, Judá. Judas e Judá é a mesma raiz gramatical que significa louvor. Judas veio do sul para compor a mesa dos 12, para compor os 12 apóstolos. E Judas, ele era altamente inteligente, tão inteligente que Jesus colocou ele para cuidar de um dos maiores ministérios que existe dentro de um grande ministério. Um dos maiores ministérios é a tesouraria. Judas cuidava dos tesouros de Jesus. Judas cuidava das finanças de Jesus. Ele era o tesoureiro. E preste muita atenção, por que Jesus coloca Judas como tesoureiro? Porque Judas era o mais inteligente e mais apto para poder administrar as finanças. Judas sabia contar, Judas sabia investir, Judas sabia de cálculo, e Judas tinha uma capacidade mental para poder lidar com o dinheiro melhor do que os outros apóstolos. Mas entenda o seguinte, Jesus coloca Judas ali, não por sua inteligência, mas porque ele precisava colocar Judas, porque algo precisava se cumprir no ministério de Jesus. Judas era aquele homem que nós vemos, segundo o apóstolo João, dizer que ele roubava. Judas também é aquele homem que gostaria de juntar mais dinheiro na tesouraria e não precisava dar aos pobres. Por quê? Porque tendo mais dinheiro ele conseguia ter mais acesso às riquezas e fazer aquilo que ele mais interessava. Judas era um homem diferenciado e pensava diferente dos outros 11 apóstolos. Por quê? Porque Judas esperava que Jesus fosse promover uma rebelião
contra o Império Romano, que dominava as terras de Israel naquela época. Judas esperava que Jesus mobilizasse a população para que pudesse se levantar com espadas, arcos, lanças e escudo e lutasse pela liberdade de Israel. Judas era o homem que esperava o tempo certo de Jesus agir, mas a ação que ele esperava de Jesus era que Jesus se rebelasse contra todo o sistema terreno que havia se implantado. Preste muita atenção, Judas era um articulador, Judas era inteligente, Judas é uma pessoa altamente capacitada para compor uma cadeira de uma diretoria, uma mesa da diretoria. Judas era um homem que todo mundo esperava conversar ou apertar a sua mão. Judas era aquele tipo de homem que todos gostavam do seu discurso, da sua pompa, da sua pose, da sua roupa, do seu jeito de falar, porque ele era politicamente correto, ele sabia as palavras certas para comunicar, para falar ou para fazer, e ele sabia convencer também as pessoas que estavam ao seu lado para fazer aquilo que ele gostaria de fazer, porque ele afinal foi treinado para isso, foi preparado para isso, foi treinado para fazer todas essas coisas. Agora, o diferente é que Judas, ele era inteligente demais. Judas sabia os domínios da alma e os corredores da alma. Ele sabia as profundezas, aquilo que existia nas profundezas da alma. Mas Judas não conhecia as maravilhas do Espírito Santo. Judas sabia muito bem o que fazer fisicamente, mas não entendia nada de mundo espiritual. Judas sabia muito bem como investir o dinheiro, mas não sabia como que as portas eram abertas de forma espiritual. Judas sabia conversar com as pessoas, mas não sabia por que o poder de Deus se manifestava através da vida daqueles que Jesus ensinava, ou daqueles que Jesus marcava. Por quê? Porque Judas era carnal demais, estava preso demais em um âmbito físico. Preste muita atenção, preste muita atenção. Muitos de nós, ou melhor dizendo, todos nós, precisamos de um Judas na nossa vida. Porque o Judas, ele é o facilitador, o Judas resolve tudo, o Judas sabe muito bem o que precisa ser dito, sabe muito bem aquilo que precisa ser falado, Judas sabe muito bem se comportar, Judas sabe muito bem fazer conexões com pessoas certas para que o propósito seja garantido. Judas é o mais inteligente da turma, e todos nós queremos um Judas do nosso lado, mas nós não assumimos. Por quê? Porque nós conhecemos o final de Judas. Nós queremos alguém que pense aquilo que nós pensamos, nós queremos alguém que faça aquilo que nós queremos que seja feito, nós queremos alguém que entenda de primeira mão aquilo que nós estamos pedindo, nós queremos alguém do nosso lado que facilite a nossa vida. Judas tinha essa capacidade de ser um facilitador no ministério de Jesus, porque ele pensava como os homens pensavam, mas só que a diferença é que Judas passou muito tempo do lado de Jesus, tentando pregar aquilo que Judas acreditava, mas não aceitou, ou não acreditou, ou não recebeu aquilo que Jesus verdadeiramente estava falando. O maior problema da liderança é esse: é os liderados acharem que está entendendo, mas não estão entendendo absolutamente nada. O problema maior da liderança é a ineficácia da comunicação. E eu estou dizendo isso desde a liderança individual, a liderança que nós exercemos dentro de nós mesmos. Por quê? Porque quando nós recebemos uma notícia triste, nós não temos o poder de arrancar aquilo do nosso coração e nos alegrar. Quando algo acontece que não havia sido previsto por nós, nós perdemos as nossas estabilidades emocionais e mergulhamos em abismos de depressão. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós queremos desistir. Por quê? Porque nós estamos falando uma coisa, pregando uma coisa, dizendo uma coisa, mas sentindo outra completamente diferente. É aquele dia que você tem que encarar aquela pessoa e dizer todas as verdades que estão dentro do seu coração, mas você tem medo, algo te trava, algo te bloqueia. É aquele dia que você precisa dizer não para uma situação na sua vida, uma situação que está te massacrando, que está te machucando, que está fazendo você sangrar dia e noite, mas você não consegue, porque parece que existe algo mais forte do que você. Falha na comunicação. Queremos algo, mas vivemos outro extremamente diferente daquilo que nós queremos.
Buscamos algo, mas corremos atrás indiretamente de outro, completamente diferente daquilo que nós queremos. Queremos o A, mas às vezes nós nos contentamos com o B, porque o A é difícil demais para chegar. Queremos algo, mas nós não conseguimos alcançar, porque algo dentro de nós puxa para trás. Eu venho como um profeta de Deus dizer para você nessa noite: quebra essas correntes. Quebra essas correntes que te prendem ao passado. Quebra essas correntes que te prendem em situações que te desgastam. Quebra essas correntes que te prendem em situações onde você só sai perdendo. Corte essas amizades que só te sugam todos os dias e aproveita da sua boa vontade para conseguir o que querem. Depois que conseguem o que querem, abandonam a sua vida como se você não fosse uma pessoa importante. Corta nessa noite. Sabe por quê? Porque tem pessoas e situações que são um peso na nossa vida. Tem pessoas e situações que às vezes pesam o nosso ministério, ou pesam a nossa liderança. E quando digo liderança, eu friso liderança de nós mesmos. Sabe aquele momento que nós dizemos: por que eu acreditei nessa pessoa? Por que eu caí de novo nessa armadilha, nesse laço? Eu emprestei dinheiro de novo. Eu emprestei o meu nome de novo. Eu fui traída de novo. Corta esse laço nessa noite. Deus está falando aqui neste lugar com alguém. Porque preste muita atenção. Os Judas do nosso lado, eles trazem a beleza aos nossos olhos, mas nós entendemos e sabemos aonde vai ser este fim. Nós entendemos e sabemos aonde isso vai chegar. Nós entendemos e sabemos aonde essa situação vai parar. No meio deste ano eu fiz a coisa mais louca da minha vida que eu fiz até hoje. Me pergunte o quê? Cortei a minha barba. Em troca, tive 3 dias de silêncio da minha esposa. Eu achei que seria o fim do meu casamento. Mas ela, foi quase, né? Mas ela esperou a barba crescer e me perdoou novamente. Pastor Giovanni, por que você cortou a sua barba? Porque a partir daquele dia eu cortaria tudo na minha vida que me fizesse andar para trás. Aquele dia eu me revoltei com o sistema da minha alma, que me prendia em situações que fazia com que eu sofresse. Porque eu sempre fui ruim de dizer não a algumas pessoas. Sempre foi difícil para mim dizer não a alguém. Sempre foi difícil para mim colocar freio em alguém que estivesse do meu lado. Não ela não está do meu lado, ela está em mim. Estou garantindo a noite, né? Sempre foi difícil. E eu às vezes preferia sofrer ao dizer não a alguma pessoa, ou dizer não a alguém. Por quê? Não sei. Aprendi assim. Quando eu me dei conta, eu já era assim. Aí eu coloquei um fim, eu fiz um ato profético na minha vida, e disse que a partir daquele dia eu cortaria tudo que atrapalhasse eu chegar no propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Sabe por quê? Porque tem situações que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Tem situações que nós nos vemos presos a ela e nós não entendemos o porquê. Tem vícios que nós tornamos a voltar a eles e nós não entendemos o porquê. Acontece qualquer coisinha, a gente de novo está lá bebendo do mesmo veneno, fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de cortar aquilo que precisa ser cortado na nossa vida. Preste muita atenção no que eu quero te dizer. Aqui eu dei um parênteses, eu abri um parênteses para me entrar neste lado, mas não é aquilo que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo genuinamente é algo completamente diferente aquilo que eu estou falando. Mas eu abri aqui para mostrar para você que existem coisas na nossa vida que precisam ser cortadas. Mas entenda algo: Judas era esse tipo de homem que por fora realmente era o homem de Deus, o prometido de Deus, o escolhido de Deus para estar ali, mas por dentro só Jesus e o Espírito Santo sabia o que ele pensava e o que ele fazia.
Mas entendam uma coisa: este homem altamente preparado, este homem completamente cheio de inteligência e de sabedoria, ele tinha um propósito. Pergunta qual era o propósito? O propósito de Judas era simplesmente levar Jesus para o propósito dele. Porque às vezes Deus permite Judas entrar na nossa vida. Vou simplificar. Às vezes Deus permite pessoas traiçoeiras entrar na nossa vida para que nós entremos no propósito. Às vezes Deus permite situações traiçoeiras entrar na nossa vida para que nós entremos no propósito. Às vezes Deus permite situações ruins acontecerem na nossa vida para que a gente entre no propósito. Se não tivesse acontecido aquele divórcio, muitos de vocês não estariam aqui. Se não tivesse acontecido aquela enfermidade, muitos de vocês não estariam aqui. Se você não tivesse carregando aquele sentimento de culpa, de traição no seu coração, talvez você não estaria aqui, porque alguma coisa te trouxe a este lugar. Alguma coisa te trouxe a essa casa. Alguma situação te trouxe a essa casa, e você acreditou que nessa casa você teria a resposta para as suas perguntas, ou a força que você precisava para vencer essa situação. E eu tenho uma notícia boa para te dizer: verdadeiramente Deus está neste lugar, e tudo isso Ele vai te dar. Olha só, Judas é o tipo de pessoa que todos nós queremos, que fala aquilo que nós gostamos de ouvir. Judas é o tipo de amigo que nós convidamos todos os dias para sentar na nossa mesa, porque ele nunca é contrário a nós na nossa frente. Ele nunca discorda de nós, e ele sempre está pronto para fazer tudo aquilo que nós pedimos na nossa frente. Mas por detrás ele está roubando algo. Por detrás ele está roubando a sua paz. Por detrás ele está roubando o seu casamento. Por detrás ele está roubando a relação com seus filhos. Por detrás ele está roubando a sua amizade com alguém. Por detrás ele está roubando a sua vida espiritual. Por trás ele está acabando com alguma coisa que você tem, porque todo Judas se aproxima com interesse em alguma coisa. Mas entenda o que eu quero te dizer. Existem dias na nossa vida que parece que tudo tem um fim. Existem momentos para mim que é difícil subir aqui para pregar. Por quê? Porque só Deus e eu sabem daquilo que passa aqui dentro. Existem dias que eu não quero, existem dias que eu não quero vir à casa do Senhor. Por quê? Porque eu não quero assumir aquilo que eu preciso assumir, por causa das dores dentro de mim. E aí eu digo: opa! É hoje que eu vou ser carregado debaixo das asas do Espírito de Deus. É hoje que eu vou ser sustentado por Deus, porque no dia que nós não conseguimos, Ele dá a força dEle para nós prosseguir. O dia que nós queremos desistir, Ele luta por nós. O dia que nós não temos mais força, Ele entra dentro de nós, vive por nós, fala por nós, prega por nós, canta por nós, e cumprimenta as pessoas por nós, abraça as pessoas por nós, dá um conselho por nós. Por quê? Porque Deus, Ele tem um compromisso com todos os seus filhos, e todos os seus filhos que desejam alcançar o propósito serão ajudados por Ele. Deixa eu encerrar. Tem uma coisa aqui que eu não vou falar para mim não me comprometer, mas eu vou dizer algo para encerrar nessa noite. Preste muita atenção. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, tudo aquilo que o senhor falou é para mim. Eu estou vivendo uma situação onde tem um Judas que está me apunhalando. Eu estou sendo atacado por onde eu não sei. Estou vivendo por uma situação onde eu não sei o que está acontecendo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: essa apunhalada, essa ferida vai te levar para o seu propósito. Eu vou dizer de novo. Essa apunhalada, essa ferida vai te levar para o propósito. Essa calúnia vai te levar para o propósito. Essa situação vai te levar para o propósito. Esse processo vai te levar para o propósito.
essa distância vai te levar para o propósito, esse rompimento vai te levar para o propósito. E qual é o seu propósito? Qual é, pastor, o meu propósito? O seu propósito é cumprir aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Entenda uma coisa: Judas estava do lado de Jesus por 3 anos. Por 3 anos Judas não aprendeu aquilo que estava no coração de Jesus, mas no final de tudo Judas vem até Jesus e acha que está fazendo uma coisa certa. Por quê? Porque Judas achava que se traísse Jesus, Jesus iria se revoltar contra o sistema, o povo estaria contra ele e eles lutariam contra Roma. Mas quando Judas chega perto de Jesus, ele beija Jesus, porque este era o sinal da traição. E quando Judas sai esperando Jesus se movimentar, porque o apóstolo Pedro, que estava do lado de Jesus, puxa a espada, corta a orelha do servo, do sumo sacerdote, e ali Judas acha: agora vai ter guerra, agora nós vamos se livrar de Roma. Judas olha e vê Jesus sendo preso. Sabe aquela situação que você espera que algo aconteça e não aconteça? Não acontece? Sabe aquela revolta que você espera que aconteça e não aconteça? Sabe aquele projeto que você espera que cumpra e não cumpre? Pois é, aconteceu com Judas. Judas traiu, não foi por causa das moedas, porque logo depois nós vemos que Judas jogou fora as moedas. Judas fez o que fez porque esperava Jesus se rebeliar contra o sistema e fazer aquilo que estava no seu coração, aquilo que ele achava necessário. Mas quando Judas beija Jesus, Judas volta. E quando ele volta, se retira de uns 4 metros diante de Jesus, vê Jesus sendo preso. E Judas vai embora frustrado. Mas existia uma coisa muito pior do que Judas ir simplesmente embora frustrado. É que quando Judas beija Jesus, Jesus um dia anterior foi ungido. Foi ungido por Maria. Um dia anterior, e o óleo da unção estava sobre Jesus. Porque é aquele momento que quando se ungia naquela época, se ungia todos os cabelos. Então o óleo era como um perfume que ficava no corpo, na pele, nos pelos da pessoa. Nós temos um óleo aqui que, se eu passar em você, você vai sentir daqui 3 dias, porque esta é a essência do perfumista. Jesus foi ungido com um óleo desse. Quando Judas beija Jesus, a barba de Judas encosta na barba de Jesus, e Judas volta. Quando Judas volta, vê Jesus sendo preso, ele sai com a culpa dentro do coração, porque ele não esperava que aquilo aconteceu conforme ele queria. E Judas sai, mas ele sai com o cheiro de Jesus. E no meio do caminho, o cheiro de Jesus começou a constranger Judas. No meio do caminho, Judas começou a se culpar, porque eu entreguei um sangue inocente. No meio do caminho, Judas joga as moedas fora e vai se enforcar. Jesus do outro lado vai subindo na cruz. Mas quando Jesus sobe na cruz, a Bíblia diz que Deus se agrada, porque agradou moê-lo daquele jeito. Jesus na cruz entrega o seu espírito, desce às profundezas e 3 dias depois ressuscita para cumprir o propósito. Porque não importa aquilo que faça com os escolhidos de Deus, eles sempre serão empurrados para um propósito de Deus, porque assim agrada a Deus colocar os seus escolhidos no centro do teu propósito. Um se enforca para a morte, o outro morre, mas sobe para a vida. Hoje eu não precisava nem pregar, eu só precisava dizer isso para você, porque eu preciso dizer isso para alguém aqui nessa noite. Eu não precisava nem pregar, nem fazer esse rodeio todo. Eu só preciso dizer isso para alguém aqui. Eu só preciso dizer isso para alguém aqui. Para todo aquele ou aquela que crê em Deus, até no meio da situação ruim ou difícil, há um propósito de Deus. Pastor, eu não entendi. Essa situação ruim será a sua ascensão.
Pastor, eu não sei o que é ascensão. Essa situação difícil será um degrau que Deus colocará debaixo dos seus pés para você subir e para você ver o propósito de Deus se estabelecendo sobre a sua vida. Pastor, eu ainda não entendi. Então se você não entendeu, eu falo em inglês para você. God have a plan for your life. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem um propósito com essa prova. Deus tem um propósito com essa situação. Essa situação não vai matar você, essa situação não vai derrubar o seu nome, essa situação não é o ponto final de Deus na sua vida, é apenas o ponto final para o começo de uma grande história. Tem algum crente aqui nessa noite que crê nessa loucura que eu estou dizendo? Ei, Deus está neste lugar, eu estou sentindo a presença dele aqui. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É que todo problema que nós passamos, às vezes nós achamos que é o fim. Às vezes nós achamos que é um ponto final. Às vezes nós achamos que ali está a nossa derrota. Mas eu venho te dizer que não é assim. Deus tem um plano no meio dessa situação. Pastor, você não sabe como está o meu coração. Fui traído, fui traída. Não importa, Deus tem um plano. Pastor, você não sabe como está o meu coração. A minha esposa, o meu marido me abandonou. Não importa, Deus tem um plano. Pastor, você não sabe como está a minha situação. Estou devendo mais de 200, 300, 400 mil. Não importa, Deus tem um plano. Pastor, o meu funcionário me traiu. O meu liderado me traiu. Não importa, Deus tem um plano. Pastor, os meus amigos me abandonaram. Não importa, Deus tem um plano. Pastor, quem eu mais amava me deixou. Não importa, Deus tem um plano. Deus tem um plano. E eu sinto Deus consolando alguém aqui nessa noite. Eu sinto Deus consolando alguém aqui nessa noite. Eu sinto que essa palavra foi todinha para alguém aqui nessa noite. Eu sinto Deus consolando aqui alguém nessa noite. E Deus está dizendo: vou mudar a sua história. 2022 não acabou, aquela palavra vai se cumprir. 2022 ainda não tem um ponto final. Nesses poucos dias você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. 2022 ainda não acabou. Não acabou, não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Há algo se movendo no mundo espiritual, e Deus fará algo pela sua vida.